Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz? Bom dia, boa tarde para você, boa noite, depende da hora que você está vendo o nosso vídeo. Glórias ao nosso Criador. Irmãos, a Bíblia não tem para ninguém. É uma coisa incrível. Você sabia, meu querido, que só o Evangelho eterno é que pode nos mostrar o que eu vou mostrar na Bíblia? E não é que eu acabei descobrindo, porque Deus é incrível. Eu acabei descobrindo, meu querido, de tanto estudar, porque é isso que nós fazemos, de tanto estudar, eu acabei descobrindo na Bíblia aquilo que nós mais defendemos e nós mais falamos. Jesus, ele não foi tentado no deserto. É isso aí, meu querido. Não foi tentado no deserto. E é incrível, está na Bíblia, que Jesus não foi tentado no deserto, como os copistas colocaram aí. É, meu querido, eu vou te mostrar, entendeu? Eu vou te mostrar na Bíblia. Eu vou provar a você que Jesus não foi tentado no deserto, como colocar o título ali. Que isso, Malberto? Ah, não. Agora o senhor está superando tudo. Não, não é eu que estou superando, não. É a Bíblia que vai te mostrar, como já me mostrou. Quer saber de uma coisa? Só o Evangelho eterno é que faz isso com a gente. É só ele. Querido, a tentação, ela foi 40 dias. Ela não foi 40 minutos. A tentação, ela teve fases. E Deus está abrindo o nosso entendimento. O que acontece? O copista que copiou o que colocou lá na Bíblia, ele resumiu 40 dias e 40 noites em um trecho pequeno da Bíblia. E quando você lê, dá a impressão que tudo está num pacote só. Mas eu vou provar para você dentro da Bíblia que Jesus, ele não foi tentado no deserto e nem tampouco foi o diabo que tentou Jesus. Bom, Alberto, o senhor já trouxe esse assunto. É, querido, mas a Bíblia é uma fonte inesgotável. Beleza. A Bíblia é uma fonte inesgotável. É. E olha aqui, quando você quiser saber a verdade sobre a tentação, você não leia Mateus capítulo 4. Você leia Lucas no capítulo 4. Deixa eu te perguntar. Aqui, em Lucas no capítulo 4, olha o que fala sobre a tentação. Diferente daquilo que Mateus fala. Ou quem copilou ou fez. O copista colocou alguma coisa errada. O capítulo 4 de Lucas fala assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde a continuação do versículo 1 está no versículo 2. Quando você vai em Mateus, fala assim: Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Mas Lucas, ele omite. Eu não sei quem está falando a verdade. Se foi Lucas, se foi Mateus ou se foi o copista. E fala assim: por 40 dias foi tentado pelo diabo. Olha, naqueles dias não comeu coisa alguma e, terminados eles, teve fome. Agora começa a tentação. Mas observa uma coisa importante, meu querido. Observa uma coisa importante. O que seria esse deserto? Que a Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo lá naquele deserto.
Aquele deserto seria realmente um lugar físico ou seria uma condição? Calma, a Bíblia vai te responder. A tentação, ela teve várias fases. Jesus não foi tentado em um só lugar, como o copista quer que você acredite. Porque da forma que ele escreveu, quando você lê sobre a tentação, dá a impressão que Jesus foi tentado, as 3 fases da tentação aconteceu no deserto. Mas Lucas, ele vai desmentir isso. Na verdade, ele vai desmistificar isso. A primeira fase da tentação seria, quem sabe, um deserto de aprendizado. Lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 3 e 4, fala assim: se tu és o Filho de Deus, faça que essas pedras se transformem em pães. Olha só que interessante. Na segunda fase, como é possível um deserto na cidade? Ou a cidade num deserto? A cidade de Jerusalém, ela era no deserto? Por que, irmão Alberto, o senhor está falando isso? Porque na segunda fase, que ela tem 3 fases a tentação, olha o que diz o versículo 5 e versículo 6. Que Jesus, ele foi levado lá no pináculo do templo. E o templo era onde? Em Jerusalém. Ué, mas ele não foi tentado no deserto? Como é que na segunda fase da tentação, ele já estava em Jerusalém no pináculo do templo? Então, essa segunda fase não foi no deserto, foi na cidade de Jerusalém. Então, alguém deve ter visto isso acontecendo. Mas eu vou te provar que não só alguém viu, como alguém estava presente na hora que Jesus estava no pináculo do templo e alguém pediu a ele. Pediu não. Lucas fala que o diabo não pediu para ele lançar. Lucas já fala que alguém estava ali para jogar ele do pináculo do templo. Eu vou ler para você. Fica até o final do vídeo e você vai entender. E outra coisa, eu quero que você entenda que eu vou pedir para você colocar uma frase lá. E na terceira fase da tentação, o que aconteceu? Os reinos do mundo. Como assim? Mateus capítulo 4, versículo 8, 9 ao 10. Como assim? Como? É possível? Então vamos. Vamos aqui. Lucas no capítulo 4. Vamos observar o versículo 6. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque a mim foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirá. Beleza, beleza. Olhe só, meu querido, se você quer mesmo entender a tentação de Jesus, você não leia Mateus no capítulo 4, leia Lucas no capítulo 4, 1 e 2. Eu vou ler para você. Observe isso aqui. Lucas 4, 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Vírgula. Onde, continuação no versículo 2, por 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias, qual os dias? Durante os 40 dias no deserto. Assim que está escrito, não é? Mas vamos ver se é no deserto mesmo. Não comeu durante os 40 dias, não é? Ele, naqueles dias, não comeu coisa alguma e terminados, teve fome. Beleza. Agora, olha só, meu querido. Olha uma coisa interessante. Pule para o versículo 13 do capítulo 4 de Lucas.
Olha o que diz o versículo 13. Tendo o diabo, preste atenção, tendo o diabo acabado toda a tentação, ausentou-se dele até o momento oportuno. Mateus registra isso? Mateus registra isso? Vamos ver se Mateus registra isso. O que Lucas registra sobre a tentação. Vamos ver. Olha, aqui só diz assim, ó. O diabo o deixou, Mateus 4:11. E chegaram os seus anjos e o serviram. Lucas não. Lucas fala assim, tendo o diabo acabado toda a tentação, ausentou-se dele quem? Jesus, até o momento oportuno. Ah, tá. Então aquele diabo que tentou Jesus e após toda a tentação, então aquele diabo estava esperando um momento oportuno para voltar outra vez. E quem era aquele diabo? Quem era? Então o diabo deixou Jesus no deserto até o momento oportuno de voltar outra vez? Como que é isso? Então vamos observar o versículo 28 do capítulo 4 de Lucas. Observe isso aqui. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Estas coisas o que, meu querido? Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Essas coisas o quê? Aquilo que Jesus estava ensinando. Observe, meu querido, o versículo a partir do 14, do capítulo 4 de Lucas. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia. Isso aqui está no contexto do capítulo 4 de Lucas. Voltou para a Galiléia e a sua fama correu por todas as regiões circunvizinhas. Ele ensinava nas suas sinagogas. Olha, o erro do copista aqui. Nas suas sinagogas. Muita gente vai pensar aqui dá uma margem de interpretação para quem quiser, para provar que Jesus fundou templos. Porque o copista colocou nas suas sinagogas. Mas sinagoga aqui arremete o quê? A reuniões. E não templos físicos. Mas aqui dá margem para uma interpretação errada. Ou seja, para quem quer fazer uma exegese e não exegese, pode falar aqui, colocar no texto que não está no texto. É isso que é uma exegese. Observa aqui, versículo 15 do capítulo 4 de Lucas. Ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Versículo 16. Chegando a Nazaré, onde ele foi criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, que era dia de sábado, que ele gostava de ir visitar as pessoas para ensinar. Porque era da aglomeração, dia de sábado, para os judeus o povo se aglomerava, porque era um dia sagrado, um dia santo para eles. Então, aonde tinha gente, é ali que Jesus estava. A religião faz o contrário. A religião cria templo, constrói templo e leva as pessoas para lá. Jesus não, ele ia atrás das pessoas. O ide e anunciar virou vinde e escutai. Você sabe disso. Chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para apregoar liberdade aos cativos e dar vista ao cego,
pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável. Vamos olhar aqui na referência, qual o texto de Isaías que está escrito isso? A referência 17? Então é Isaías capítulo 61, é que está escrito isso aqui. Olha só, meu querido, a partir do versículo 20, do capítulo 4 de Lucas, é aqui que você vai identificar o diabo que tentou a Jesus, e não no deserto. E não no deserto, como o copista fez. Irmão Alberto, como que o senhor consegue enxergar isso? Lendo. O nosso irmão Geraldo fala isso. É só ler. Mas tem que correr atrás. Correr atrás é ter interesse. Olha o que diz a partir do versículo 20. Fechando o livro, devolveu-o ao seu assistente e assentou-se. Os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele, ou seja, concentrados nos ensinamentos dele. Não é? Então, o que aconteceu? Versículo 21. Então começou a dizer-lhes. Quer dizer, era muita gente, é dizer-lhes. O lhes não é preciso colocar quando é só uma pessoa. Começou a lhe dizer. Aí é uma pessoa. A dizer-lhes, ou seja, dizer ao povo, dizer a todo mundo presente. A dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Preste bem atenção agora, que os mesmos que estavam reunidos ouvindo ele e elogiaram ele, olha o que vai acontecer com esse povo lá da sinagoga que elogiaram ele a partir do momento que ele estava discursando. Olha o que acontece agora. No versículo 28 do capítulo 4 de Lucas. É aqui que você vai identificar que Jesus ele não estava no deserto. Você vai identificar duas coisas aqui. Que ele não estava no deserto e que não era um diabo físico que estava tentando Jesus. O evangelho eterno é lindo. Olha só, 28 do capítulo 4 de Lucas. Todos da sinagoga, compare o versículo 28 com o versículo 19 e 20. O 22. Compare, você vai identificar. O versículo 28. Todos da sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Por que eles se encheram de ira? Porque Jesus discursou do versículo 23 até o 27. Qual era o discurso de Jesus? Do versículo 23 até o 27. Sem dúvida, medireis este provérbio. Médico, cure-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua terra tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. 24. Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel no dia de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio, de sorte que em toda a terra houve grande fome, mas nenhuma delas foi enviada a Elias, senão somente a viúva de Serepta, que era de Sidom. E muitos leprosos também haviam em Israel, no tempo do profeta Eliseu, mas a nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Agora, olha a reação do povo, meu querido. E você vai identificar quem era aquele povo, quem era aquele diabo que tentou Jesus. Agora que você vai identificar. Interessante que isso sempre esteve aqui. E os religiosos acreditam que era um diabo físico. Rabo, de chifre, tridente e um diabo vermelho. Mas olha quem era aqui. 28, versículo 28 do capítulo 4 de Lucas. Todos da sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade. Expulsaram quem? Jesus. Expulsaram-no da cidade e o levaram
até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para de lá o precipitarem. Quem levou Jesus ao pináculo do templo para jogar ele lá de cima para baixo? Que Mateus fala que foi o diabo. Era justamente os religiosos que estavam na sinagoga, que odiaram o discurso de Jesus e tentaram jogar ele lá do pináculo do templo até as partes baixas do muro ou do pináculo do templo, meu querido. Esses eram os diabos da vida de Jesus que perseguia ele. Ele, porém, versículo 30, passando pelo meio deles, retirou-se. Mas Mateus não fala assim? Que quando terminou a tentação, o diabo deixou Jesus. Não foi? Mas aqui está dizendo que Jesus é que passou no meio deles e retirou-se. Ou seja, os diabos talvez ficaram lá no templo, lá no pináculo do templo. Mas Jesus se retirou do meio deles. Então, você identifica aqui, no texto e no contexto, que quem levou Jesus para ser tentado foi o Espírito, foi. Mas ele foi lá, mas não era para ser tentado por um diabo físico, foi para ser tentado pelo próprio judeu que rejeitaram a Jesus. Então, os próprios ali quiseram jogar Jesus do pináculo do templo lá para baixo. A fome foi a sua natureza carnal. A fome. A fama, que a Bíblia não fala quem foi, mas a fama, quem tentou Jesus para ficar famoso, era os próprios judeus que queriam que Jesus se tornasse um líder político. Mas Jesus não deu ocasião à sua carne. Quem sabe quando eles induziram Jesus a se transformar num líder político, quem sabe a sua carne falou assim: rapaz, aceita a proposta, aceita a proposta, aceita a proposta, se rebela contra Roma e você vai ficar famoso, você vai virar governador, quem sabe até rei em Israel, porque você é da descendência de Judá. Quem sabe, meu querido, esse era os satanásias. Era os diabos da vida de Jesus. Você identifica aqui, no capítulo 4 de Lucas, a partir do versículo 28, que eram os próprios ouvintes de Jesus que estavam ouvindo ele lá na sinagoga, que queriam jogar ele de cima para baixo. E era lá no pináculo do templo, aonde Mateus fala. Você está entendendo, querido? Só o evangelho eterno é que faz isso. Quem foi o diabo que tentou Jesus? Do versículo 14 ao 20 do capítulo 4 de Lucas responde. Os mesmos que elogiaram ele no versículo 20 do capítulo 4 de Lucas, levaram ele até o cume do monte, onde estava a cidade edificada, para de lá jogarem Jesus para baixo. Eita, evangelho eterno é lindo, meu querido. Aleluia. E aos poucos nós vamos crescendo em fé e no nosso entendimento. Deus é simplesmente maravilhoso. Glórias. Até lá, meu querido. Estude a Bíblia. Deixa uma frase aí. Engano nunca mais. Escreve aí no comentário. Engano nunca mais. Glórias. Aleluia. Até lá.